Vamos fazer mais uma live, né, dessa série de lives que a gente tem feito há alguns meses. E vamos falar hoje sobre ter a vontade de Deus como objetivo de vida, né? É o que todo cristão precisa, né, conquistar. É esse comprometimento, né? Primeiramente com a vontade de Deus. Né? Em tudo que a gente fizer, a gente precisa priorizar o nosso relacionamento com Deus, né? Tudo que for fazer, consultar a Ele, para realmente a gente estar alinhado à vontade dEle. A Cíntia já está entrando aqui e a gente já vai começar. Espero que o seu coração esteja para essa palavra aqui. Bom dia, Mana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você está meio rouquinha hoje, né? Tô bem sem voz. Então tá, você vai ter que falar menos, né? Mas o seu Espírito Santo que vai falar mesmo, não é nada a ver com a gente mesmo, então simbora, né? Você conseguiu, você viu as fotos lá que eu mandei? Eu separei alguns versículos aqui pra gente falar, Eu vi. mas eu tava comentando, né, que eu acho que tem que ser o objetivo de todo cristão, né, Cíntia? A gente viver para cumprir a vontade de Deus e não a nossa, né? Com É um certeza. treinamento diário ali, porque o nosso natural é querer fazer sempre do nosso jeito, é querer fazer aquilo que a gente vê como melhor, né, conforme os nossos próprios interesses. Então, esse treinamento diário de se submeter, de se render à vontade de Deus, é primordial, né, na vida de todo cristão. Você vai conseguir orar? Quer que eu ore? Eu oro. Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Mais essa manhã, Deus, na tua presença, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de entrar na tua presença, Pai, porque muitos hoje em dia não te conhecem, não têm essa oportunidade, Pai. Nós precisamos entender a preciosidade, o tesouro que nós temos, Senhor, de poder te alcançar, Pai, de poder ter acesso à tua palavra, Senhor, de poder ouvir a tua voz, ó Pai. Deus, que nessa manhã o Senhor venha se revelar a nós mais e mais, Pai, que nós possamos te conhecer mais e mais, ó Deus, e sermos transformados pela tua palavra, Pai, sermos tocados profundamente, Pai. O Senhor venha renovar as nossas mentes, Deus, transformar o nosso coração, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha governar nas nossas vidas em todas as áreas, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, sem ressalvas, ó Pai, sem reservas, ó Deus, para que o Senhor possa atuar completamente em nós, ó Pai, porque nós sabemos que é tudo sobre Ti, que não é nada sobre nós, ó Deus, e que o Senhor venha, de fato, Senhor, nos ajudar, Pai, a vivermos inteiramente para Ti, Deus, sem pensarmos no nosso próprio umbigo, nas nossas vontades, Deus, nos rendemos por completo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, essa palavra assim, fundamental, né, Cíntia? Esse entendimento, né, que a gente precisa ter. O nosso natural não é se render, o nosso natural não é se submeter, o nosso natural é justamente o contrário, é se rebelar, né? A gente precisa entender isso porque se você não percebe que você precisa combater algo, que algo existe, você vai querer combater isso para quê, né? Você Posso, nem posso, percebe que está em você. posso falar sobre isso? É assim, a gente tem que entender que desde lá de Adão e Eva, né, quando eles desobedeceram e resolveram, né, conhecer o fruto da verdade, né, O sobre conhecimento, né? do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, eles decidiram mudar de natureza. Né? Naquele momento ali, houve um rompimento da natureza que Deus criou em nós para a natureza que o homem decidiu ter. E desde então, existe essa raiz de desobediência e de rebelião do homem. Né? Então, Jesus Cristo veio para quebrar tudo isso. Mas se a gente não conhecer
Jesus, não conhecer para que ele veio, que identidade ele veio trazer para nós, que é a identidade de volta, né? A Isso. identidade lá do início, do princípio. A gente vive sempre nessa luta, né? Contra a nossa carne, contra nós mesmos. Uma hora a gente entende, outra hora a gente não entende, uma hora porque a gente vive voltado para nós mesmos, para nossa vontade, para o nosso entendimento, para nós mesmos, né? Então a gente tem que se abster de tudo isso e verdadeiramente conhecer a Jesus para viver essa identidade lá do princípio, a identidade original, né? Exatamente, original. É voltar ao início, né, Cíntia? Quando a palavra fala em voltar ao início de tudo, é justamente isso. A gente voltar para a nossa essência real, a nossa essência verdadeira, né? Porque fora dessa essência a gente vai encontrar o quê? Sofrimento. Fora da essência do Senhor, a gente não vai viver em plenitude, não tem como. A gente vai viver outra realidade, a gente vai ver outra coisa que a gente vai criar, a gente vai inventar, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Deus não criou robozinhos que vão fazer sempre o que Ele quer. Ele criou pessoas com poder de decisão, com poder de escolha. Ele entregou esse poder de escolha a nós. Mas se a gente for inteligente, a gente vai pegar esse poder de escolha e entregar nas mãos dele, para que ele nos direcione ao que escolher, para que ele nos mostre o que ele já planejou sobre nós, né? O que ele já escreveu, que história de plenitude o Pai já escreveu para cada um de nós, né? E é por isso que a gente precisa fazer esse caminho de volta que você comentou. E como que a gente faz esse caminho de volta? Através da submissão, da rendição, de dizer, Pai, eu abro mão de poder escolher o meu próprio destino. Eu abro mão de fazer a minha vontade. Eu entrego esse poder de escolha nas tuas mãos, né? Venha me guiar, venha me direcionar aqui, porque eu não quero escolher por mim mesma, eu quero escolher a tua vontade. Eu quero conhecer. Para eu escolher a tua vontade, eu preciso conhecer qual é essa vontade, né? E aí, o que é que entra? O que a gente sempre fala aqui, o relacionamento íntimo e diário com o Pai. Quanto mais a gente se relaciona com Ele, né? Mais a gente conhece Ele e os planos dele sobre nós. A palavra de Deus fala, né, que a vida eterna consiste em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, assim, Amém. por muitos anos, eu, na minha vida, vivia como se conhecesse a Deus. E eu tinha certeza de que eu conhecia Deus, porque minha vida foi muito transformada, porque eu tinha, né, muitos milagres para Estava na contar. igreja. Estava na igreja, vivendo, né, todo o ministério, ajudando muitas pessoas, e achava que isso era conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Mas, infelizmente, eu descobri que eu estava vivendo na carne. Felizmente, Cíntia, felizmente você descobriu. Senão você ia estar naquele engano até hoje, né? Eu descobri, mas infelizmente eu vivi errado, né? E achando que estava vivendo o certo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vive na carne, a gente vive nossos próprios desejos, né? A gente aprendeu um caminho, a gente aprendeu como fazer, e a gente acha que a gente tem poder, né? Que nós Uhum. estamos cheios do Espírito Santo e por isso nós temos poder para fazer. Mas isso nos separa de Deus, porque nos É, separa da dependência isso, dele, né? exatamente, é a palavra-chave, né, Cíntia? Andar independente de Deus é muito perigoso. Porque você vai fazer outra vontade. Se você não está na dependência dele, você não vai fazer a vontade dele. Por mais que Você- você, né, ache que você está fazendo todo o bem, que está tudo certo. Nossa, eu tenho inúmeras histórias para contar das áreas da minha vida de como eu vivi em enganação. Por quê? Uhum. Porque, né, estava na igreja, estava vivendo um ministério, estava vivendo tudo direitinho, mas na verdade eu não estava vivendo o conhecer e o prosseguir em conhecer. É o principal. Conhecer, é nisso que consiste a vida eterna. A palavra de Deus é muito clara. A vida eterna consiste em conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais perto da eternidade nós estamos. Então, assim,
conhecer a Deus não é um dia simplesmente aceitar Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida e tentar caminhar reto nas nossas próprias forças, né? No nosso próprio entendimento. Isso. Aí que entra o perigo, o nosso próprio entendimento. Não existe o próprio entendimento, é o entendimento de Deus sobre quem nós somos. Isso. Ele é a nossa origem, né, Cíntia? Ele é a nossa origem, ele foi quem nos criou, ele sabe o que ele colocou dentro de nós. Então, a gente precisa render o nosso entendimento ao entendimento dele. Como que a gente faz isso? Se enchendo da palavra de Deus, se deixando ser renovado pela palavra dele. Né? A palavra de Deus é o verbo vivo, é o próprio Jesus ministrando sobre as nossas vidas. Enquanto a gente não tem esse entendimento, né, o Senhor tem falado muito isso comigo. O valor que a gente precisa dar para a palavra de Deus, o valor que a gente precisa dar para a Bíblia. Porque tudo que está na palavra dele é Jesus falando, é Jesus declarando sobre nós, é Jesus liberando as sentenças dele a nosso respeito. Né? Porque as promessas de Deus são sentenças. Ninguém pode mudar. As palavras que o Senhor liberou sobre nós, as palavras que estão na Bíblia, quando a gente se aposta, quando a gente declara ela, quando a gente toma posse, quando a gente crê que aquilo é a verdade de Deus sobre nós, não tem como a nossa vida não mudar. Não tem como a gente deixar de entrar em contato com a cura, com a restauração que o Senhor tem para nós. Né? Quando a gente entende isso. Mas a gente não pode olhar a Bíblia como um livro sagrado, é um livro religioso. Não tem nada a ver com isso. É um livro, é o poder de Deus vivo ali, na sua mão, na sua boca, na sua vida. De Deus, né? É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o verbo vivo. Né? Ou seja, a palavra de Deus, ela é Jesus, porque Jesus é o verbo vivo. Né? Quando a palavra de Deus fala, e Deus disse, haja luz, Jesus foi lá e fez a luz. Né? Quando Deus diz, e haja dia e noite, Jesus foi lá e fez o dia e a noite, porque ele é o verbo vivo. Ele é a ação, né? Ele é que pega a palavra e transforma em realidade, transforma em ação, né? E ele faz assim na nossa vida também. É isso que a palavra trabalha em nós, por isso que ela fala uma espada, ela é como uma espada de dois gumes que penetra profundamente, que vai lá e separa juntas as medulas, coisa que nada mais pode fazer. Cara, que ele é tão afiado como uma espada de dois gumes que penetra entre a alma e o espírito. E quando ele penetra entre a alma e o espírito, o que ele está fazendo ali? Ele está separando A velha natureza, né? Ele está separando a natureza da alma, que são as nossas emoções que coordenam a nossa vida, do espírito. Para quê? Para que o espírito tenha governo sobre a alma, tenha governo sobre todo o resto. E quando ele fala separa juntas e medula, ele está falando das juntas, da medula, ou seja, ele está falando da sua estrutura física, né, da sua estrutura emocional, da sua estrutura. E ele separa juntas e medulas para transformar o seu viver, para transformar a forma que você vive. Amém. É muito poderoso isso, né, Cíntia? E é uma viagem que a gente podia falar aqui até amanhã de manhã, ia ter coisa para falar, né? Porque é assim, né? Deus, ele é infinito, né? Em sabedoria, ele é infinito. Amém. Então, eu estava lendo esse livro aqui, ó, que eu amo, gente, eu super indico. Orando a Palavra, da pastora Valnice Milhomes. E ele é muito poderoso porque ele pega os versículos, transforma em declarações. Então, isso é muito poderoso, né? Você entender que você começar a declarar a palavra sobre você, sobre o ambiente que você está, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as lutas que você está enfrentando, você declarar a palavra de Deus, isso é poder puro, né? O que a gente estava falando agora. A palavra de Deus é um poder vivo e puro. Ela não são só palavras escritas. E é importante você se incluir na palavra, né? Isso. Você inclui o seu nome ali, o nome da sua família, dos seus familiares na palavra, para você liberar. Porque a palavra de Deus diz que os anjos estão apostos para cumprir toda a palavra que foi liberada. Ou seja, o pastor Pereira, né, que você conhece, ele
um dia falou que os anjos estão sedentários, porque a gente não ora a Nem palavra e usa, não né? lê a palavra para que ele cumpra, para que eles saiam para cumprir a palavra declarada. Né? Então, assim, Uhum. nós temos que declarar a palavra e declarar ela sobre a nossa vida, sobre o nosso nome, nossa família. Amém. Sobre tudo que leva o nosso nome, né, assim? Porque tudo que leva o nosso nome pertence ao Senhor. Então precisa estar tudo rendido, precisa estar tudo submetido à vontade do Pai, né? Tudo que leva o nosso nome. E aí ele pegou a oração do Pai Nosso, esse livrinho, e transformou nessa declaração. Então, assim, gente, é poder vivo, né? Então, eu vou pegar só esse trechinho aqui que a gente vai falar sobre, a gente está falando sobre viver a vontade de Deus como objetivo de vida. E como objetivo? O objetivo é algo que a gente luta, a gente corre atrás, a gente fica o tempo inteiro focando nele, né? Se esse for o nosso objetivo de vida, a gente vai cumprir, a gente vai viver a plenitude de Deus. Se a gente buscar isso como o ar que a gente respira, se a gente buscar o tempo inteiro isso, né? Como o objetivo central, prioritário da nossa vida, a gente vai fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é libertador, né? A gente conseguir se libertar de ter que fazer, de ser escravo da nossa própria vontade, é a maior libertação que a gente pode receber nessa vida, né? Porque a gente vai abrir mão da nossa vontade e vai cumprir a vontade de Deus, né? Então, eu vou ler só um trechinho aqui para a gente comentar, Cíntia, que é referente a Mateus 6,10. Né? Lá em Mateus 6,10 é a oração do Pai Nosso que fala: seja feita a tua perfeita vontade, assim como ela é no céu. Seja feita aqui na terra, seja feita na minha vida, seja feita nas minhas emoções, no meu pensamento, né? É assim que a gente tem que orar, a gente tem que declarar a palavra de Deus. E aqui é um versículo só, mas é tanta coisa, né? Que Deus pode ministrar nas nossas vidas se a gente estiver sedento, se a gente estiver realmente disponível para Ele, né? E aí ela fala assim: submissão, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Então a vontade de Deus, ela já é perfeita no céu. A vontade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada aqui na terra, ela já existe, ela já é. Mas é a gente que é responsável por trazer essa vontade, por buscar, né, essa vontade, para que ela consiga encontrar lugar em nós Para de ser realizada, de ser real. passar pelo processo para alcançar a visão, né? Assim, a palavra de Deus, ela é cheia de promessas, cheia de visões ao respeito da humanidade, a respeito do homem. Mas se nós não estivermos dispostos a passar por processo para alcançar essa promessa, para alcançar essa visão, de nada vai valer, porque assim, não vai acontecer a gente ficar sentado esperando acontecer. É. A gente tem esse papel ativo, né, Cíntia? Super importante que a gente precisa entender. Esse papel ativo de se render todos os dias. Esse papel ativo de falar: Senhor, eu tenho sede, eu tenho mais fome. Pai, eu aprendi muito do Senhor ontem, eu recebi muito do Senhor ontem, mas hoje eu quero mais. Hoje eu preciso de mais, né? Eu estava escutando uma palavra daquele pastor André Fernandes, que o resumo para você alcançar a visão que Deus te dá de propósito, a visão que a palavra te dá de propósito, primeiro de tudo existe uma decisão de você querer viver aquilo. E segundo, passar pelo processo para que aquela visão se Aceitar viver o para que processo, né, com você Deus. para que você alcance aquilo ali. Aí ele deu o exemplo de várias histórias na Bíblia. José recebeu na mocidade dele, né, uma visão do que Deus faria. Mas se ele não aceitasse, né, se ele não decidisse viver aquilo ali, e se ele não passasse pelo processo até chegar na visão que Deus fez, a visão ia ficar lá. Ele deu até o exemplo de um trailer, né? Trailer de um filme. Nessa palavra ele falou assim: nossa vida não é uma fotografia, ela é um filme. Então, às Uhum. vezes, Deus nos dá uma visão de futuro, de algo que Ele quer para a nossa vida, mas a gente não faz nada, a gente não decide querer aquilo, a gente não decide passar pelo processo para alcançar aquilo. E assim, toda vez que a gente ora e pede: Senhor, me mostra o propósito, Ele mostra o trailer.
Ele mostra o trailer de onde ele quer que a gente chegue. Mas a gente nunca alcança. E se torna um filme completo. Por quê? Porque a gente não está disposto a decidir todos os dias e passar pelo processo todos os dias para alcançar a visão final. Então, olha como isso é poderoso, né? E é a oração do Pai Nosso, né? E é tudo que está na Bíblia, todas as promessas, tudo. É a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a vontade de Deus não vai despencar do céu para a terra. Nem vai ser compulsória, né? A gente tem que decidir por ela. A gente tem que escolhê-la todos os dias. E passar pelo processo para alcançar ela todos os dias. Amém. E é o processo de morrer para si mesmo, né, Cindy? Como a gente tem falado aqui há muitas semanas. É o morrer para si mesmo, é aceitar. É doloroso? É doloroso. É confortável? Não. É bem desconfortável. Mas não existe outro caminho de a gente cumprir a vontade de Deus sem abrir mão da nossa, sem morrer para nós mesmos. Sem seguir o exemplo de Jesus, o maior exemplo que a gente tem de vida. Que foi o quê? Se entregou. O que ele fez? Ele se entregou, ele abriu mão. Ele era Deus, ele era um homem e ele era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Ele abriu mão. Ele tinha poder ali de sair daquela cruz, de não passar por aquilo. Mas ele abriu mão dele mesmo, da própria vida dele, por nós. Né? Então a gente precisa aprender e fazer isso todos os dias. Senhor, eu abro mão da minha vontade. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu não quero decidir, eu não quero fazer conforme as minhas emoções estão querendo me impulsionar a fazer. Eu entendo que isso não é o teu melhor para mim, né? Por isso que precisa de existir essa decisão, né, Cíntia? Que você falou. É uma decisão, porque a gente precisa entender a seriedade disso. Né? E a gente também tem que, assim, não se paralisar pelos erros que aconteceram, né? Porque, assim, ao longo de todo o processo, ao longo da nossa vida, nós temos dias que vamos conseguir, dias que nós não vamos conseguir. E o que Deus vê não é o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele sempre acredita em nós. E o que ele vê é onde a gente vai chegar, é o que nós vamos nos tornar. Essa é a sempre que ele olha para nós. Ele não vê a Cíntia cheia dos defeitos, falhas, com tantos erros e acertos. Né? Porque se eu focar, né, nos meus erros ou nos meus acertos, está sendo sobre mim. Amém. Não é nada sobre mim, é sobre Jesus. Então, assim, independente dos meus erros e dos meus acertos, eu tenho que focar no que ele vê em mim. E o que ele vê em mim é o propósito que existe para mim. Né? Então, assim, tem dias que nós vamos errar, tem dias que nós vamos acertar, e nós não temos que nos prender a isso. Nós temos que nos render. Isso. Nos arrepender sempre que, né? Nos arrepender, nos humilhar na presença dele. Esse é o caminho, né, Cíntia? Esse é o caminho para fazer a vontade dele. Mas quando a gente olha para a história de Pedro, por exemplo, né, que quantos erros e quantos acertos ele tinha, né? Ele foi uma pessoa muito intensa, né? Ele errava o tempo inteiro, acertava o tempo inteiro, ele demonstrava tremendo amor e de repente ele abandonava Jesus, né? Então, assim, ele passou por muitos altos e baixos, mas Jesus nunca olhou para ele pelo que ele fazia ou deixava de fazer. Ele olhava para Pedro como pescador de homens. Ele olhava para Pedro como a pedra fundamental da igreja, né? Não a pedra fundamental, mas assim, o novo pastor, né? Porque Jesus foi o primeiro pastor, mas depois ele chamou Pedro para ser o pastor quando ele não estivesse aqui. Então, assim, vai dar continuidade, né? Vai dar continuidade. Ele abriu a igreja verdadeira, né? A igreja de Jesus Cristo. Quem foi que estabeleceu aqui na Terra foi Pedro. Né? Então, assim, mas Jesus chamou ele. Ele, no meio do caminho, ele se perdeu. Ele negou Jesus. Quando Jesus se foi, né? Quando Jesus estava lá passando pela ressuscitação, ele se perdeu, ele voltou a ser o pescador de peixes, né? Mas quando Jesus ressuscitou e veio estar com os discípulos novamente, ele chamou Pedro novamente. E assim, pensa, se naquele tempo Pedro estava se condenando pelas atitudes dele,
Ele estava se condenando pelo que ele fez e pelo que ele deixou de fazer. E o que ele deixou de fazer, né, que no último tempo ele negou Jesus, e aí ele viu se cumprir tudo que Jesus falava. E a palavra diz que lá, quando ele terminou de negar Jesus pela última vez, que o galo cantou, Jesus olhou nos olhos dele. E aí ele se decepcionou com ele mesmo, né, de forma profunda, tipo, você não sou merecedor. Entendeu Jesus mesmo. olhou, e Jesus olhou para ele com o mesmo olhar de sempre. Você é o pescador de homens, né? Então, assim, Jesus Amém. A nunca nossa deixou de olhar identidade para não nós. muda, né, Cíntia, por causa das nossas falhas. A nossa identidade, É ela não isso. muda. Assim como a identidade de Deus nunca muda, a identidade que Ele nos deu também não muda, apesar das nossas falhas, né? É por isso que a gente tem que entender, a gente tem esse caminho de volta, todos os dias nós temos o caminho de volta, né? De volta para a essência original e perfeita que o Senhor criou para nós. A gente só precisa decidir estar se rendendo, estar se arrependendo, estar se humilhando. Sim, tem que ter humilhação, senão a gente vai viver em nós mesmos. Se a gente não se humilhar, a gente não consegue viver para cumprir a vontade daquele que nos criou, né? A Tati deu bom dia, Cíntia, para a gente. O J. Jesus também falou com você. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. A gente não consegue acompanhar muito bem aqui os comentários, né? Eu não consigo nem vir, desculpa, gente. Mas que Deus abençoe a todos e que essa palavra poderosa, viva e eficaz, né? Que é Jesus, que é o verbo vivo, possa estar entrando no coração de vocês também, porque está entrando muito no nosso, né? Tá, assim, essas lives a gente tem ministrado muito sobre a nossa vida mesmo, né? O Senhor tem ministrado muito em nós. Nós E é somos os tudo para isso, primeiros né? a sermos transformados, né? Nós estamos aqui, Amém. na verdade, recebendo de Deus e compartilhando com todos aqui o que nós estamos recebendo de Deus para nós mesmos. Amém, exatamente, né? Aquilo que Deus tem trazido, né? Tem remexido dentro de nós, né, Cíntia? E aqui tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: Pai, oro para que a tua vontade seja feita na minha vida de um modo tão perfeito como ela é feita no céu. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, quem que vai fazer quem vai ser o nosso guia, né? Nessa jornada aí de viver sempre em busca de cumprir a vontade de Deus? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai dar essa paixão, que vai colocar essa paixão no nosso coração para a gente viver a vontade de Deus e não a nossa. E aqui no Salmo 40, versículo 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ele diz assim: Tenho prazer, versículo 8, Salmo 40, versículo 8. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Então é isso, é ter prazer, gente, que o nosso prazer de viver, que o nosso impulso de vida seja isso. Seja cumprir a lei do Senhor, seja cumprir a palavra dele, seja fazer a vontade dele. Porque tudo que está na Bíblia é a vontade de Deus para nós. Né? Tudo que está na Bíblia é a voz do Senhor declarando a verdade dele sobre nós, as promessas dele sobre nós. Então a gente precisa olhar a Bíblia com outros olhos. A gente precisa entender essas promessas, essas palavras preciosas aqui com olhos assim de amor mesmo, de veneração, porque essa é a verdade a nosso respeito. É aqui que a gente vai entender a nossa verdadeira identidade. Né? É aqui que a gente vai ter forças para buscar isso todos os dias, buscar morrer para nós mesmos, buscar dizer, não, pai, eu cansei, eu não quero viver nesse automático aqui de fazer a minha vontade, né, de viver para os meus próprios interesses. Mas eu quero conhecer o Senhor. E eu quero, consequentemente, conhecer a tua vontade para mim e buscar como prazer de vida, como objetivo principal de vida, cumpri-la, realizá-la, né? Porque a vida plena está nisso. A gente precisa entender. A vida plena está em cumprir a vontade daquele que nos criou, com um plano perfeito a nosso respeito.
né? Enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente não consegue tomar essa decisão que você comentou no começo, né, Cíntia? Tomar a decisão de não viver para nós mesmos, mas de buscar, né? Buscar conhecer qual que é a vontade, o que eu tenho que fazer aqui, Jesus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim hoje, qual que é a tua agenda para mim hoje. E não, Senhor, eu te apresento a minha agenda do meu dia, do jeito que eu já decidi, do jeito que eu já programei. É diferente, né, Cíntia? Senhor, qual que é a tua agenda para mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim, né? O pastor André Fernandes falou uma coisa também muito importante, né? Que muitas vezes a gente coloca Jesus como alguém muito importante nas nossas vidas. Só que ele não quer a nossa importância para ele. Ele quer ser suficiente. Ele quer ser a nossa suficiência. Ou seja, suficiente é quando a gente não precisa de mais nada além dele. Amém. Então, assim, muitas vezes a gente coloca, nossa, Jesus é muito importante para mim, né? Eu vou parar o meu tempo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, né? E faz isso de forma muito natural, colocando ele no patamar de muito importante. Mas ele não quer ser muito importante. Ele quer ser seu tudo, né? Amém. Ele quer ser o único Senhor, né, o suficiente Salvador para a sua vida. Amém. O nosso melhor amigo, o nosso psicólogo, o nosso personal. Eu falo para ele, às vezes, quando eu estou orando, eu falo, Senhor, seja o meu personal da minha vida. Meu personal de vida. Né? Eu preciso do Senhor, senão eu saio aqui do trilho, eu acabo me confundindo. Eu sou humana, Pai, me ajuda a voltar, né? E todos os dias clamar por esse realinhamento, né? Só Ele pode realinhar a nossa vida, porque só Ele sabe qual que é a origem, né? Que é a origem verdadeira. Então só Ele pode, ó, fazer essa recondução. Todos os dias, né, Cintia? Todos os dias a gente vai precisar de realinhar, reajustar alguma coisinha, né? O F. Jesus colocou aí, Jeová Siqueno. Siqueno, não sei se é assim que fala. Ele é o nosso tudo, né? Ele é o nosso todo. A gente não precisa colocar nada no lugar dele. A gente não precisa buscar outra força, outra ajudinha, outro favor. É o favor do Senhor que precisa nos sustentar. É a mão do Senhor que precisa nos sustentar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, obrigada, Paizinho, pela tua palavra viva, poderosa e tão eficaz, Deus. Obrigada por essa preciosidade que o Senhor deixou para nós aqui na terra, Paizinho. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Deus, para a gente entender o verdadeiro valor da tua palavra, da tua presença, da tua direção em nossas vidas, Pai. Da tua plena vontade sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, só o Senhor pode abrir nosso entendimento, só o Senhor pode nos trazer a visão, Deus, correta, né, corrigida sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade, sobre os teus planos perfeitos para nós, o teu propósito de vida, Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós nos rendemos, nós nos submetemos a Ti, Deus. Porque abrimos mão de fazer a nossa vontade, não queremos seguir os nossos próprios interesses, a nossa própria, nosso próprio entendimento, Pai. Mas nos rendemos a Ti, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, não a nossa. A Tua vontade perfeita, como ela já é aí no céu, Deus. Que ela seja cumprida nas nossas vidas, na vida dos nossos amados, na vida de todos aqueles que vão escutar essa live, Deus, e que vão compartilhar. Senhor, em nome de Jesus, continua, Deus, completa a Tua perfeita e boa obra nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção, né, Cintia? Que bênção. Ele é lindo, ele é maravilhoso e tem muito mais. Tem muito mais para a gente conhecer, tem muito mais para a gente se deleitar, né? Que a gente tem essa noção, né? Não chegou ao fim, não. Né? Tem muito mais. Basta a gente estar disposta a buscá-lo, a se render, que a gente vai encontrar, a gente vai receber. Ele tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas, né? Amém?
Amém. Então, até a próxima quinta-feira. Vamos tentar fazer as quintas-feiras, né, Cíntia, de manhã. Se Deus assim permitir. E que Ele continue nos enchendo, nos direcionando em tudo no nosso viver. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Que Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigada, Amanda. Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau. Beijo.